geração eleita veio aportar de novo aqui na sede. E hoje o programa vai ser especial, vai ser sobre o JQV. Quem não conhece vai ficar conhecendo, quem conhece vai mergulhar nesse projeto lindo da Igreja da Graça. E eu estou aqui com a pastora Daiane Farias, pastora do JQV daqui da sede de Santos. Tudo bem, pastora? Amém, tudo bom, Narjara? Tudo bem? Boa noite para vocês que estão aí assistindo, né? Ou bom dia, né? A gente não sabe que hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora o pessoal vai assistir depois no YouTube, vai ficar lá disponível. E aí eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas. Pastora, sim. Quanto tempo nessa missão de líder de jovens aqui na sede de Santos? Olha, eu vou te falar que o tempo exato eu já não sei, né? Mas eu creio que provavelmente uns 5 a 6 anos, né, que a gente está aqui, que o Senhor nos concedeu. E reconheço que quando eu recebi essa missão, para mim foi uma grande surpresa, eu não esperava. Eu estava com um outro trabalho, né? E aí eu fui procurar uma maneira de conciliar os dois, e depois eu voltei para estar só aqui na sede. E aí consegui, né, com o passar do tempo, ir aprendendo mais sobre a liderança, sobre o que é ser líder de jovens, e fui conseguindo me dedicar mais, né, a esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, muito importante, mas é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Sim. Pastora, o que é o JQV? O JQV, ele é um trabalho, né, da Igreja da Graça, que é voltado para os jovens, com os jovens, né? Eu creio que o JQV, ele é um trabalho muito importante dentro da igreja, né? Particularmente, eu não vejo jovens como... é um grupo apenas que está ali para brincar, para cantar, para pular, não. Eu vejo os jovens como um grupo muito importante, muito especial dentro da igreja. Eu vejo jovens como um grupo que se derrama completamente na presença de Deus. E ao mesmo tempo, os jovens, se não forem bem orientados, bem ensinados, eles acabam vindo para a igreja como se fosse uma brincadeira, né? Vamos fazer o culto de jovens, vamos fazer uma festa assim, vamos fazer um evento assim. Isso é muito bom, né? É algo que eu sempre costumo falar. Os eventos, as festas, elas são muito boas e necessárias no grupo de jovens. Mas um grupo de jovens, ele não pode depender do movimento para ele caminhar e para ele permanecer firme na palavra de Deus. O movimento faz parte do trabalho, mas ele não pode ser aquilo que faz com que o jovem fique na igreja. O jovem, ele tem que ficar na igreja por um único e exclusivo motivo, por Jesus. E eu acho que esse é o grande desafio. É a gente ensinar essa geração a servir a Deus por amor a Deus. Independente de quem está à frente, independente do movimento que está acontecendo. Claro, volto a dizer, o movimento é muito bom, muito gostoso. Mas não é isso que tem que firmar o jovem na palavra de Deus dentro da igreja. O que tem que fazer o jovem ficar é Jesus. Hoje o seu grupo, ele tem quantos jovens? A senhora sabe mais ou menos? Olha, eu não costumo assim ficar contando muito. Eu acredito que de 20 a 30 jovens, assim, que frequentam mais, assim, né, que estão sempre ali com a gente. E sempre tem aqueles que a gente está indo atrás, está procurando trazer para perto. E qual a faixa etária desses jovens? Olha, tem jovens, né, que são praticamente teens, né? Tem alguns que são de 12, 13 anos, tem os mais velhos, né, a maioria de 15, 16, 17, 18, 20, um pouquinho mais, né? E estamos aqui trabalhando todos juntos para a glória do Senhor. Qual que foi o grande desafio no começo, assim, quando a senhora recebeu a missão de ser líder, porque a senhora já era pastora, sim, mas a senhora veio para a liderança de jovens, e qual que foi o maior desafio? Eu acho que foi eu me encontrar, porque eu estava participando, eu estava cuidando, né, de uma igreja, e aí eu recebi a liderança de jovens, e aí eu precisei conciliar as duas coisas, né? Então acho que o grande desafio foi eu conseguir me encontrar, conciliar para conseguir me dedicar, né? Depois, quando eu voltei para a sede, ficar só na sede, eu reconheço que eu consegui me encaixar melhor, conseguir ter mais, não sei se tempo é a palavra,
talvez eu consiga me dedicar mais só para o grupo de jovens, porque o culto de jovens, né, ser líder de jovens, não é só fazer um culto na semana, né? Pelo menos eu não enxergo dessa forma. Ser líder de jovens é você realmente ser alguém que Deus quer usar, porque é Deus que faz. Eu não faço nada, né? Eu só apenas estou aqui numa posição que o Senhor me concedeu para ser um instrumento dele. Então, ser líder de jovens é ser usado por Deus para cuidar dos jovens. E você não cuida dos jovens só um dia na semana, né? Os jovens, eles me chamam a qualquer hora do dia ou da noite. Não tem restrição. Eu não deixo de atendê-los. Só se eu estiver dormindo, né? Mas na hora que eu acordo, então pode ser de madrugada, pode ser durante o dia, posso estar na aula, saio da aula para atender, né? E estou à disposição para que Deus possa nos usar para cuidar deles. Então não é só fazer um culto, não é só fazer eventos, é realmente cuidar, é realmente ser aquele líder que ao mesmo tempo que ele é amigo, procura ser amiga, mas ao mesmo tempo o jovem entende que ele tem em mim não só um líder, ele tem um amigo que vai ouvir, que não vai julgar, mas que no momento certo vai ser líder e vai corrigir, e corrige mesmo, né? Corrijo mesmo. Se tiver que dar bronca, não tem essa, a gente vai e fala mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige o filho que ele ama, né? O pai corrige o filho que ele ama. E a nossa posição de líderes é amar, é corrigir, é conversar, é orar junto. É batalhar por eles, né? É batalhar por eles. E quais foram as mudanças que a senhora vê hoje, lá do início, para exatamente no dia de hoje? Quais foram as mudanças que a senhora foi vendo dentro desse movimento? Quando a senhora começou como liderança, já era JQV? Quando a gente começou, era grupo de jovens, né? Aí veio as mudanças com o tempo, né? E passou a ser os jovens que vencem, JQV. Que eu me recorde, que eu me lembre agora, no momento, não se usava tanto a logo JQV, né? De um tempo para cá começou a usar mais. E as mudanças, né? Para a glória de Deus, a gente vê um crescimento. A gente vê um crescimento. Tem jovens que a gente acompanha desde muito cedo. Então é muito bom, traz muita alegria ver um jovem hoje amadurecendo. Ver jovens hoje com quem a gente pode, assim, contar. Como assim? Né? Tem jovens aqui que se eu, digamos assim, um sábado, eu falar, hoje eu não vou conseguir fazer o culto. Eu posso ligar para esse jovem, mandar uma mensagem, sei lá, o culto começa às 7 horas, posso ligar para ele 6h30 e falar, você vai fazer o culto hoje. E ele faz. E eu acho que isso é importante. Acho que isso é essencial, a gente ter jovens aqui maduros. Então eu consigo ver jovens que já estão amadurecendo, mas na palavra, eu não estou falando apenas de maturidade de idade, né, humana. Eu estou falando de maturidade espiritual. De jovens que você vê que eles já têm um compromisso com Deus, já têm uma visão, assim, quando vem conversar com você, já tem um entendimento um pouquinho, um degrau. Discernimento. Isso, um pouquinho a mais. E claro, tem os jovens que a gente vê que está caminhando, né? Está ali, está aqui, está aprendendo, está se aproximando, está descobrindo a fé, está descobrindo o que é se consagrar, o que é se aproximar de Deus, né? E tem jovens que ainda estão ali naquele raso, ainda estão mais ali na brincadeira, mas que querem Deus, mas ainda estão ali um pouquinho precisando despertar um pouco mais. E claro, tem aquele jovem que dá trabalho, né? Tem um jovem... Curiosa, né? Eu sou bem curiosa. Quais são os maiores conflitos dentro do grupo de jovens? Olha, tem muita coisa às vezes que acontece. Tem alguns jovens que às vezes têm um pouco de dificuldade de se relacionar. E alguns até às vezes se sentem um pouco excluídos. A gente está de fora, a gente consegue enxergar melhor, né? Então às vezes tem isso, mas graças a Deus eu creio que a gente tem um grupo muito unido. Né? Por mais que haja ali, né, os atritos, mas eu creio que a gente está caminhando assim, né, de certa forma, andando bem. Mas eu creio que um grande conflito na vida dos jovens é a vida sentimental, né?
Por quê? Porque o jovem, ele quer muito relacionamento. Ele já é ansioso por natureza. Demais. É muito difícil você ver um jovem que não tem essa ansiedade por um relacionamento. É maravilhoso quando você vê, né? Porque te dá uma paz. Mas, assim, você fica ufa. Mas a maioria é muito ansioso. E tem muito jovem que fala, eu não estou nem pensando nisso. Mas você sabe, porque a gente vê o comportamento, a gente vê os olhares, a gente enxerga o que está acontecendo, né? E é muita ansiedade, muitas vezes. E o que preocupa nisso? Porque muitas vezes o jovem, ele fica colocando o sentimento dele em algo que muitas vezes não vai para frente. Não vai nem passar para o mês seguinte, né? Às vezes o jovem está gostando de alguém hoje, mas é aquele sentimento que é como se fosse uma fogueira, mas também qualquer vento apaga. Então, é um sentimento, às vezes, muito forte. E para ele, é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque para o jovem, aquilo é real. Não dá para a gente tratar com deboche, né? Porque para ele é um sentimento real. É respeitar aquele momento, né? Sim, sim, exatamente. Procurar fazer com que esse jovem tenha confiança de falar com você do que ele está sentindo. Ao mesmo tempo que você respeita o sentimento desse jovem, você faz ele entender que muitas vezes não é por aí. Não precisa dessa ansiedade. Não precisa dessa pressa, né? Mas eu já tenho 15 anos e não estou namorando, ainda bem. Eu estava até pensando sobre isso hoje, se você me permitir. Claro, à vontade. Amém. Vou fazer um comentário sobre a palavra. Eu estava ouvindo o pastor Alan, que é o nosso líder nacional, né, do JQV. Eu estava ouvindo uma mensagem dele hoje, e ele estava falando sobre que há tempo para todas as coisas. E muitas vezes o jovem, ele atropela o tempo. E aí, falando do relacionamento, muitas vezes ele começa a namorar, mas aquele namoro acaba esfriando a fé dele, quando não é o tempo. Porque se for o tempo certo, né? Quando a coisa certa acontece no tempo certo, tudo dá certo. Mas quando, às vezes até aqueles dois poderiam ter um bom relacionamento. Mas muitas vezes não é o tempo certo, eles não têm maturidade para isso ainda. E aí começa a namorar, esfria na fé, fica sobrecarregado com escola, com namoro, com tudo. Ou muitas vezes acaba acontecendo o quê? Cai mesmo, fica no pecado, fica sujo, né? Fica ali totalmente longe de Deus. Por uma coisa que poderia ter sido evitada, se fosse no tempo certo. Foi bom a senhora falar sobre isso, porque vão ter jovens que podem ter se desviado, saído e cair. Sim. O cair assim, não dá, muitas vezes não dá para se evitar, mas a pessoa tem que entender que se você que está aí ouvindo caiu, levante-se. Sim. Não se prostre, né? Porque Sim. o inimigo vai mesmo tentar tirar você da sua posição, do seu lugar, mas você precisa se posicionar, se manter firme e voltar. Sim. Voltar para os caminhos do Senhor, porque a acusação vem. Com certeza, a acusação vem e muitas vezes fica na mente, né? E falando sobre os jovens, muitas vezes fica aquela acusação na mente do jovem. Mas uma coisa que eu acho muito bonito nos jovens é que muitas vezes quando eles caem, quando eles estão numa tentação, eles pedem ajuda. Eles pedem ajuda. Eles reconhecem, eu estou fazendo isso. O que está acontecendo? Né? A gente chega e pergunta, o que está acontecendo? E muitas vezes o jovem, ele confessa, né? E ele pede ajuda. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Porque você vê que aquele jovem, ele quer melhorar. Ele reconheceu, já é um passo para seguir em frente, se levantar e se erguer. Sim. A senhora falou do pastor Alan. Uhum. E como que é essa comunhão entre as cidades? Nós estamos na sede, JQV da sede de Santos, mas temos outras cidades da região. Como que se dá essa comunhão, essa conversação entre vocês, esse diálogo entre os outros JQVs? Sim. Olha, Najara, a gente procura, né, trazer para a região aquilo que é passado para a gente, né, da liderança de São Paulo. E muitas vezes a gente acaba tendo alguma dificuldade de se reunir pessoalmente, então isso acaba muitas vezes, digamos assim, não gerando um pouco de distância, vamos colocar assim.
mas a gente procura estar ali falando com os líderes, procura estar se colocando à disposição, né? Várias vezes eu já falei com os líderes que estou à disposição para se precisarem de alguma ajuda ou, né, de fazer algum evento, porque a gente sabe que é muito difícil, principalmente igrejas de bairro, né? Muitas vezes enfrenta muita dificuldade para conseguir atrair os jovens, né? E fazer um trabalho ali fixo, sabe? Que fique ali firme. Então a gente procura se dispor a ajudar aí para fazer, né, o movimento para atrair, mas que é com esse sentido, né, de que os jovens não podem depender disso para permanecer. E a gente procura estar falando com os líderes, né, conversando. Até esses dias, vou falar aqui com vocês, a gente está fazendo um propósito, né, chamamos os líderes para fazer um propósito de oração, porque a gente precisa disso. A gente precisa desse aproximar, a gente precisa dessa união, né, de estar ali juntos, né, orando juntos, pedindo ao Senhor para abençoar a nossa região. Porque a gente quer que o JQV da sede seja abençoado. Mas a gente também quer que o JQV da região de Santos seja abençoado, né? Que o JQV, no geral, da Baixada Santista cresça, né? Porque tem jovens em todos os lugares. Então, é triste saber que às vezes numa igreja não tem grupo de jovens. A nossa igreja ela tem muito potencial para alcançar todos os jovens. A gente tem o missionário R.R. Soares, particularmente, eu gosto e respeito muito, porque é visível como Deus usa a vida dele. Nós temos uma palavra que alimenta, que sustenta, que dá vida, que firma, que ensina o jovem de verdade. E os jovens, eles precisam aprender a palavra. Eles precisam ser realmente ensinados na palavra de Deus. Então, a nossa igreja ela tem condição de oferecer o que o jovem precisa. E o jovem, ele pode gostar de festa, de evento, como eu já falei, isso é muito bom. Pode gostar de muitas atividades que são maravilhosas, mas o que vai sustentar um jovem e qualquer pessoa na presença de Deus, esse jovem ser alimentado pela palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser entregue. A palavra de Deus, ela é o que nos alimenta. E a nossa igreja, ela tem condições total de oferecer a palavra de Deus para os jovens. Então, a gente precisa, sim, que os jovens, eles sejam, que eles cresçam e que eles sejam bem fundamentados, né? E que eles fiquem firmes. E nós precisamos que os grupos de jovens, não só da sede, mas de toda a região, que eles cresçam, né? Que tenham grupos de jovens e que sejam grupos de jovens abençoados, cheios de jovens fortes, porque recebem a palavra. A nossa igreja, ela é completa. Sim. E ela é uma potência. Sim. E o JQV tem a cada dia se mostrado uma potência. Também. Né? Pastor Alan vai estar aqui com a gente no final do mês, na vigília. Sim. E como que está a expectativa? A expectativa está muito grande, né? Inclusive essa oração que nós estamos fazendo com os líderes, pedindo para Deus abençoar nessa vigília. E algo que Deus colocou no meu coração é que seja o transbordar. É o que está no meu coração. Isso queima no meu coração. O transbordar, que o Senhor ele venha transbordar nessa vigília, que o Senhor venha transbordar no coração de cada jovem, de cada pessoa que estiver aqui, que o Senhor transborde, porque é o Senhor que importa, a glória é de Deus, é tudo para o Senhor, é Ele que importa, é Ele que tem que aparecer, Ele que tem que brilhar, Ele que tem que transbordar, porque se o Senhor Jesus estiver no coração de cada jovem, se Jesus está no coração do jovem, esse jovem tem tudo o que ele precisa. E é Jesus que a gente tem que dar para as pessoas. E Jesus é a palavra, né? Então a gente precisa encher os jovens da palavra de Deus. Pastora, eu queria que a senhora fizesse um convite para quem está lá. O jovem que vai assistir esse episódio, a mãe que vai ouvir esse episódio, aquela pessoa que se desviou. Faz um convite para essas pessoas, para o JQV da sede, mas para o JQV de outras cidades, de outro estado. Sim. Bom, você que está aí assistindo, eu não sei aonde você está, se você está aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, né? Nós somos aqui da sede de Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, 217, na Vila Matias. E te convidamos para você estar aqui na nossa igreja, né? Nós temos cultos diariamente, todos os dias.
E convida você, jovem, para você estar aqui todo sábado às 7 horas. Nós estamos aqui para buscar a Deus. Vamos ter a vigília dia 26. Vai começar às 10 horas da noite aqui em Santos e vai ser uma bênção. Venha se encher de Deus para você transbordar. E você que estiver em qualquer cidade da Baixada Santista, nós temos igrejas na Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe. Procura na sua cidade, aonde tem uma igreja da graça, procura o horário ali do grupo de jovens, vai lá para você se encher. O que você precisa é da palavra de Deus. O que você precisa é de Deus. É Deus que vai tirar toda essa dor, todo esse vazio do teu coração. Essa geração precisa se encher de Deus. E ninguém vai parar essa geração. Que Deus abençoe você, mãe, você, pai, que está ouvindo e às vezes vê o seu filho ali passando por alguma dificuldade, nas drogas ou em depressão. Vem buscar pelo seu filho. Vem assistir os cultos, né? Nós temos cultos, amanhã mesmo, domingo, nós temos culto 9 horas da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas. Vem buscar, vem pedir a Deus para salvar a tua casa, tá bom? Deus abençoe vocês. Vem. Amém. No chão, filho. Isso. E aí, se vocês forem falar, aparece todo mundo, né? Vira mais de frente, ficar de costas. Gente, outra coisa, tem que tomar cuidado com o tempo. Não demorem muito falando, tá? A gente tem aí 40 minutos, tá? Então tem que ser, no máximo, 3 minutos, mínimo ou menos cada um. 2 minutos, 3. Tá bom? Mas ela vai fazer a pergunta primeiro, né? Eu vou começar a fazer a entrada. Se vocês podem me ajudar a fazer a entrada, eu falo, fala geração eleita, se vocês puderem falar junto comigo pra gente fazer a cabeça do programa, o início, tá? Então quando eu falar, vou contar 1, 2, 3. Júlio, se você já quiser começar a gravar, que aí o que der errado a gente põe no erros de gravação. Olha aí, ó. Já tá gravando, pessoal. Então vamos lá. Ó, quando eu vou contar 1, 2, 3, no 3 a gente fala, fala geração eleita. Então vamos lá. Vocês estão me escondendo, eu não sei eu acho isso. Por favor, tá bom, essa, porque eles estão tudo assim, ó. A gente faz isso. Pelo menos uns 2 metros pra frente, que tá muito Vem só mais um pouquinho, gente, por que vocês estão com dificuldade? 2 passos pra frente, isso. Vem nada, isso. Aí, ó, já tá, isso, já melhorou, já não ficou aquela coisa. Isso, ó, já melhorou, já melhorou, já. Pronto. Só pra não ficar Pronto, já tá bom, já melhorou, já melhorou. Pronto. A menina não precisa mexer com vocês nem momento. As meninas são mais disciplinadas, assim? Ou depende? Fala geração eleita. Acho que eles estão meio envergonhados. Então vamos lá, gente. No 3. Pode ir. 1, 2, 3. Gente, tô num lugar diferente. Fugi do estúdio, vim pra cá, pra sede de Santos, fazer um programa com os jovens. Por que não falar com os jovens do JQV da sede de Santos? E eu tô aqui, ó, cercada de jovens, tô me sentindo jovem também, isso é muito bom. E eu espero que você fique até o final do episódio, porque, ó, tem muita coisa boa que vai rolar aqui no nosso meio, nesse conteúdo. Bom, eu queria conversar com vocês, eu falei para eles que é uma conversa informal, a gente vai falar sobre ministério, já conversei com a pastora Daiane, né? Falamos sobre o movimento JQV, sobre a comunhão, sobre a liderança, e eu queria saber aqui de vocês, quem que é já cristão de berço, quem veio convidado por quem quer começar aí a falar? Paulinho? Pode ir lá. Vamos esperar o microfone. Assim ou assim? Pode, tanto faz. Paulinho, quantos anos você tem? Eu tenho 17, eu vou fazer 18 esse ano. Eu te conheço desde pequenininho, ó. E como que é fazer parte do JQV? Como que é fazer parte desse movimento? Você veio do CQV, que não era CQV, mas era a escolinha, migrou aí, agora com 17 anos está no JQV. E como que é fazer parte desse ministério? Tem uma certa diferença, né? Por causa da idade, mas tipo assim, é uma família. Eles são uma família, são pessoas de Deus, são abençoados. São pessoas que buscam a Deus de verdade, que estão ali no ministério mesmo, buscando a Deus, crendo em Deus, crendo que
eles podem melhorar, podem buscar cada vez mais a Deus, ajudar a família deles, passar por algo assim. Eles devem ter passado por algo, mas eles superaram ou vão superar ainda, mas com Deus. Qual que é a diferença? O que faz a diferença na sua vida participar do grupo de jovens? O que faz a diferença? A diferença, eu acho que passar para as outras pessoas que realmente importa sobre ter Deus na vida. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Ele é alguém, não só alguém, mas Ele é o nosso Criador. Ele é alguém que está ali sempre conosco, todos os dias da nossa vida. E você cria uma expectativa todo sábado para participar da reunião, para ter esse encontro? Ah, com certeza. Eu sempre busco melhorar cada dia mais, sempre buscando a Deus. Sempre o melhor. Quem é que está na fase de faculdade ou fase escolar? Como que é a evangelização de vocês? Como que vocês fazem para falar de Deus? Vocês falam de Deus na escola? Quem quer falar? Alguém aqui? A gente vai ter que escolher. O Gabi levanta a mão. Teu nome, tua idade? Meu nome é Gabriele, mas se chama de Gabi, e eu tenho 16 anos. Em questão de evangelização na escola, eu sempre soube que ia ser bem difícil, porque eu estou estudando em uma escola que ela é federal. E aí, antes de entrar, eu sempre ouvia, vai entrar, pode desviar, vai entrar, podem fazer alguma coisa com você, porque você é cristã, você pode sair de lá não sendo cristã. Tanto que eu orei muito para poder entrar, porque eu estava com esse receio, eu estava pensando, o que é que pode acontecer comigo lá? Além de ser muito puxado, deve ser um ambiente muito pesado espiritualmente. E realmente é. Mas em relação à evangelização, o que o Senhor falou comigo uma vez, e eu nunca mais esqueci, é que o melhor testemunho que eu vou dar lá na Federal é ter a minha vida com Deus. Só ter a minha vida com Deus vai fazer a maior diferença. Quando você é cristão, eu não estou falando pra ninguém, hoje eu já não falei com ninguém, hoje eu não fiz nada muito grande, hoje eu não coloquei a mão na cabeça de ninguém, mas você orou, você fez o devocional, você foi e você viveu pra Jesus. Você já está sendo um testemunho, você já está evangelizando. E é isso que eu estou aprendendo na Federal. Lá a gente está fazendo célula toda a quinta-feira, o que está sendo uma vida. Mas e como que foi assim? Você já chegou falando, eu sou cristã, ou pelas suas atitudes, as pessoas ao teu redor percebeu que você tinha algo de diferente? As pessoas foram percebendo no primeiro palavrão que disseram, eu falei, olha a boca, daí. Ficou olhando torto, todo mundo falou, como assim, olha a boca? Eu falei, não, você tá falando palavrão. E eles, e? Aí eu falei, não, é porque me incomoda, porque eu sirvo ao Senhor, Jesus, e isso me incomoda. O problema foi quando saiu da boca de um cristão. Aí ficou assim. Ou coisas que falavam, tipo assim, vamos fazer tal coisa, ou tal, fulano tá ficando com fulano. Eu assim, nossa, que chato, né? Vou orar por tua pessoa. E ficava, você vai orar porque eles estão ficando? E assim, eu vou orar pela alma deles, para que eles se arrependam do que eles estão fazendo, porque isso não é algo de Cristo. O Senhor não quer isso pra eles. O corpo deles é templo do Espírito. Então as coisas, conforme eu fui falando naturalmente, as pessoas foram percebendo algo diferente em mim. Você percebeu que depois que você deixou bem claro no que você cria, que teve um afastamento ou teve uma aproximação? O que eu mais reparei foram cristãos se aproximando, porque eles não estavam agindo como cristãos. E eles viam isso em mim, e eles queriam ser assim também. Eu participei de uma palestra uma vez que eu fiquei muito nervosa, mas eu teve domínio próprio, graças a Deus. Porque a mulher que estava palestrando era mais um bate-papo assim como tá tendo. E ela estava falando coisas que iam contra a palavra. E a primeira coisa que eu fiz foi levantar a mão e começar a pregar, e começar a falar de Jesus. Quando eu saí da palestra, várias pessoas que eu já conhecia falaram, nossa, eu também sou cristão, eu sou de tal igreja, aí você falou também, eu queria falar assim, eu sou de tal igreja. E eu tava olhando e falando, vocês são cristãos? Porque eu não sabia, eu não fazia ideia, porque infelizmente não parecia. E as pessoas viam essa diferença em mim e falavam, não, mas tá fulano é cristão e fica, mas a Gabi não fica. Fulano é cristão fala palavrão, mas a Gabi não fala palavrão. Sabe aquele cristão que só vai na igreja e fala, eu sou cristão, mas não vive para Cristo? Isso é a maior forma de evangelizar que eu tenho vivido. E você já convidou alguém para vir para cá? Você viu já algum movimento de pessoas que não estavam indo e voltaram para as suas igrejas? Tem algum testemunho para contar? Em relação a convidar
convidar, eu sempre convido, só que são pessoas de lugares muito diferentes. Tipo assim, sou de Praia Grande, eu sou de Cubatão mesmo, sou do Guarujá, eu sou de Mongaguá. Então fica um pouco complicado. Por isso que até criaram as células, pra não perder esse contato com o Senhor. A gente não pode se reunir na mesma igreja, então vamos se reunir na Federal, vamos falar de Jesus na Federal. E sobre testemunho, tem um menino que eu conheço que ele está voltando a caminhar com Jesus, mas que ele já era convertido, eu não sabia, inclusive ele era da Assembleia de Deus. E aí teve uma vez que eu tava conversando com ele e ele falou que também era cristão. E aí eu não consegui disfarçar. Aí eu fiquei assim, não, para de brincar, tá falando sério. Ele falou, mas eu sou batizado. Eu falei, o quê? Daí ele falou, sério, mas eu sei que eu tenho dado umas escorregadas aí em relação a algumas meninas que chamam mais atenção, ou falado algumas besteiras e postado algumas músicas, mas eu tô tentando, me esforçando pra melhorar. Aí eu falei, então eu vou te ajudar, então a gente vai melhorar juntos. E aí já conversaram comigo e falaram que eu tenho ajudado muito, que eu tenho feito diferença, até compartilhado o devocional. Esse tipo de coisa é algo que alegra o coração. Aquece o coração, né? Se você tem medo de falar de Jesus ou de ser de Jesus no lugar onde você tá, não perde tempo. Porque Gabi, fala lá olhando. se você tem medo de falar de Jesus ou de ser de Jesus onde você está, não perca seu tempo, porque a alegria de salvar uma alma é incomparável. Alguém aqui pode bater palma. Alguém aqui veio convidado por alguém que já estava aqui no grupo? Que quer falar? Quem que veio convidado? Ou todo mundo já era daqui? Convidado. Quem veio convidar a convite de um amigo, conheceu você? Teu nome? É, Vinícius. Vai passando aí o microfone. Até chegar. Meu nome é Vinícius, eu tenho 15 anos. Vinícius, você foi convidado, veio, ficou e nunca mais saiu. Eu vim há pouco tempo, já vai fazer uns 4 meses que eu comecei a vir. Eu vim convidado através da minha amiga de classe, a Manuela, que tá bem sentada ali. Ela, começou a apresentar os amigos dela, como os dois aqui. E aí eu acabei vendo que, toda hora eles ficavam sempre falando, não, sábado vai ter culto, domingo vai ter culto, a gente vai fazer tal coisa, vai ser muito legal, você deveria ir também, não sei o quê. E eu sempre falei, quem sabe um dia eu não vou. Aí teve um dia que eu peguei e vim. Aí, você já tinha frequentado alguma outra igreja? Já. Quando eu era menor eu era evangélico. Eu fui batizado até, inclusive, mas depois de um tempo minha mãe acabou se desviando e eu acabei indo junto com ela, porque eu era bem novinho, bem pequeno, então... E a primeira vez que você pisou aqui na igreja, a primeira vez que você participou do grupo, qual que foi o que você sentiu? Qual foi o teu sentimento e a tua visão? A primeira vez que eu vim pra cá, eu gostei muito, o pessoal me acolheu super bem, eles são bem receptivos. Eu gostei também das músicas e tal, Jesus também, tocou muito no meu coração nas minhas primeiras vezes vindo pra cá e essas coisas. O que você pode dizer que fez você permanecer? O que eu poderia dizer que fez... Tranquilo. Como é que era o nome da palavra? Permanecer. O que me fez permanecer aqui foi o que eu senti, nas minhas primeiras vezes vindo, eu sempre sentia um calor diferente, sabe? Sentia alguma coisa que falava, meu Deus, eu preciso ficar aqui. E aí, acabou que foi isso. E do primeiro dia que você esteve aqui, você sentiu alguma diferença que você pode compartilhar com a gente? Na tua vida, no teu dia a dia, nos teus sentimentos? Eu era uma pessoa que falava bastante palavrão. Entre meus círculos de amigos, essas coisas, eu sempre falava bastante palavrão, fazia umas brincadeiras não muito legais. E depois que eu comecei a vir pra cá, essas brincadeiras foram diminuindo. Palavrão também, zero, acabou. E acho que isso foi uma das coisas que mais mudou em mim. As pessoas percebem alguma diferença que já vieram falar pra você? Várias vezes. Meus amigos mesmo, eles, quando eu comecei a vir, começaram a ficar me olhando assim, falando tu não tá mais falando nada, qual a última vez que você falou de mim, não sei o que lá. Eu, mano, parei, não tô mais falando essas coisas. É bem perceptível. Você chegou já a fazer o convite pra alguém vir ou ainda não. Tá esperando Deus tocar no seu coração? Um dia eu quero, assim, convidar o pessoal pra vir pra cá, eles com certeza vão gostar. Sim. Amém. Gente, Quem aqui já vem desde criança, fora o Paulinho? A Duda Quem já... Aqui não, mas
De igreja desde pequena. Quer passar para... Vamos passar, gente. Quer falar? Vou falar primeiro com... Já passo para você. Seu nome, tua idade? Daniel, tenho 15 anos, Daniel, você vem desde pequeno. desde pequeno. E como que é passar, porque você participou da escolinha, na época que você era do Teens, tinha Teens ou você já veio direto pro JQV? Eu não vinha pro JQV, eu era desde pequeno, eu era do Rádio Clube, e aí, por motivos dos meus pais, a gente morar mais pra cá, a gente se mudou morando mais pra cá, mais pro lado de Santos, Canal 1 e tal. Ficou mais perto, vim na sede de Santos. Aí a gente começou a vir na sede de Santos, mas desde pequeno eu já era evangélico. E aí fui indo e tal. E só vinha na escolinha mesmo, nunca vi nos jovens. E eu tinha muita vergonha dos jovens, porque os jovens era muita gente que tinha muito maior de idade, então eu tinha medo de me vir e como eu faria as amizades, porque as conversas deles eram umas conversas tipo muito além, sobre escola, faculdade, carro. E eu... E você era novinho ainda. Foi isso. Caramba, que assunto que eu vou ter com esse pessoal. Mas e aí, como que se enturmou? Então, graças ao Murilo e o Pablo, Quem é Murilo? Quem é o Murilo? Murilo e o Foi o Paulo. Murilo, chegou em mim e falou, vem vindo, tal, vem. Você vai gostar, tal. Eu falei, pode ser que eu venha. Aí eu falei, hoje eu vou vir. Acabei vindo. Nessa que eu vim, graças aos dois, me acolheram aí. Sempre estão comigo junto e cada vez andando mais e mais com eles. Na escola, você já foi assim, se sentiu um afastamento por causa do seu comportamento, por você ser cristão? As pessoas sabem que você é cristão? Você sente que é de alguma forma rejeitado por isso? Sim e não. E como que é o teu sentimento? Sentimento normal, porque eu tenho Jesus no meu coração e quero que essas pessoas possam conhecer Jesus também. Você já fez o convite? Alguém já veio? Não veio ainda não. Ainda não, mas vai vir, Ô Duda, quero saber de você. Você é cristã? Já nasceu na igreja? Teu nome e tua idade? Meu nome é Eduarda e eu vou fazer 14 anos agora, em setembro. E assim, eu sou de berço evangélica porque meu pai ele é pastor. E aí, tipo assim, eu nasci no Mato Grosso do Sul, né? Ele foi pastor lá, tipo, bastante tempo. E eu passei minha vida inteira em Limeira. Então, quando eu vim pra Santos, eu já tava, tipo, com uns 10, não lembro. Foi em 2020, mais ou menos. E, tipo assim, eu não falava com ninguém. Porque, tipo, não era acostumado, né, e tal. E, tipo assim, eu fui começar a falar com as pessoas mais em 2023, agora. E, tipo assim, foi bem difícil pra mim conseguir me enturmar, assim, com as pessoas e tal. Mas eu consegui. É isso, não tem. Você foi se sentindo acolhida conforme o tempo foi passando? Foi. E aí eu tenho uma curiosidade. Eu falei com a Ana, filha do pastor Jaime, num episódio de meses atrás, falar sobre filha de pastor. Como que é ser filha de pastor? É meio, tipo assim, eu vou ser bem aberta aqui. É meio ruim, mas também é meio bom. Tipo assim, é meio ruim porque, sei lá, é uma barra meio pesada, sabe? Tipo, não sei explicar, é meio paia, mas é legal também. Você diz ruim no sentido de você sente Muito pressionada. Pressionada à perfeição, pressionada à comparação. Exatamente. Tipo assim, eu vou ser bem sincera, tipo, o que você tava perguntando, na escola, seu comportamento muda alguma coisa na vida das pessoas? Tipo assim, eu vou ser bem sincera, eu não falo muito com as pessoas lá e tal, nem falo de Jesus nem nada, nem falo. Só às vezes, tipo assim, conversa, beleza, tudo certo, tudo bem, beleza. Tipo, só faço bagunça, tipo... Você não sei explicar, mas tipo, não converso assim, conversa com as pessoas. Você é mais introspectiva. E tá tudo bem, cada um tem a sua personalidade. E tipo assim, ser filha de pastor, eu acho que é algo não pelo meu pai, mas sim algo meio pai pelas pessoas. Tipo, porque você faz qualquer coisa, tipo, sei lá, tá comendo alguma coisa, filho de pastor pode comer? Ué, filho de pastor pode viver? Tipo assim, daí eu acho meio ruim.
Você acha isso um desafio? Com certeza. E o lado bom? Porque tem um lado bom. Lado bom. Acho que meu pai, por ele ser pastor e tem mais conhecimento, ele pode me ajudar. Acho que é isso. Na escola você fala que você não diz. Mas com certeza as pessoas veem a diferença, né? A gente carrega uma luz. Vocês entendem que a gente carrega uma luz diferente? O pessoal sabe que meu pai é pastor, né, na escola. Daí, tipo assim, eu falo alguma coisa, tipo, nada a ver. Mas filho de pastor, pode? E qual que é a tua resposta? Eu só dou risada e fico quieta. Tipo, nossa, vai se ferrar. Eu fico quieta. Dentro da igreja, é uma pergunta. Você já respondeu alguém ríspido porque quis te colocar numa posição que nem você se coloque, talvez nem seu pai te coloque? Muitas vezes. Sério? Sério. Seu pai já te puxou a orelha por causa disso? É comum. Coisinha besta, assim, às vezes eu sou meio grossa. E aí meu pai já brigou comigo, muitas vezes. E o que você, como componente desse grupo, como que você se sente no meio dessas pessoas que te conhecem, que costumam, convivem com você de perto? Você quer dizer, tipo assim, por ser filha de pastor? Não, a Duda. O que a Duda sente de estar no meio dessas pessoas que conhecem você conhece, tem afinidade, pode ser que não tenha afinidade com todos, né? Porque geralmente você tem afinidade mais com um, com outro. Como que você se sente sendo uma jovem, fazendo parte desse movimento JQV? Eu gosto muito, eles são muito legais, eu me sinto bem acolhida. Às vezes acontece um desentendimento, mas é normal. E isso, eu me sinto feliz aqui. E a pastora Daiane, como líder? Legal. Legal. Você também participa da escolinha, eu já te vi algumas vezes na escolinha. Mas eu não sou, tipo assim, eu sou meio tia, sabe? Tipo, ajudante, auxiliar. Eu faço lanche, cuido das crianças. Quando você era pequena, você via as tias, você tinha vontade? Ou foi algo que falou assim, tá precisando, vai lá, Duda? Foi isso mesmo. Tá precisando? Eu, sei lá, tava pensando em sair, sei lá, mas é legal. Gente, tá para acontecer uma vigília que vai vir o pastor Alan, vai vir Israel. Depois eu quero que vocês façam um convite. Como que tá a expectativa de vocês, assim? Porque a gente acabou de vir em 9 de julho com aquele evento legal pra caramba, com vários, né? Como se fosse um festival. Mas como que tá a expectativa de receber eles aqui na igreja de vocês? Ninguém quer falar? Quem quer falar? Ixi, ó. Pablo falou. O Pablo. O Pablo é um menino que eu vejo sempre animado na vigília. Eu queria saber... Eu vejo que ele é o que agita. Tô errada, pastora? Não tá errada não, ele agita. Da onde que vem essa animação toda, a pilha Duracell, da onde que vem? Teu nome e tua idade? Pablo, 16 anos. E como que tá a tua expectativa aí pra vigília? Já tá fazendo os convites? Eu lembro de uma vigília que teve lá em São Paulo ano passado, que foi a primeira vigília que eu fui lá em São Paulo, a primeira vez que eu fui lá em São Paulo. E minha visão é que o líder estadual era pastor, eu não conhecia mais ninguém. Aí eu conheci o pastor Alan, que ele era o estadual, de verdade. A palavra que ele falou, essa palavra ficou na minha cabeça por meses. E eu percebi que ele era um homem ungido de Deus mesmo. Bom para liberar o ministério. Aí nesse último evento do dia 9, eu conheci Israel. Quem é esse cara aqui? Aí começou as dancinhas, começou as musiquinhas, até gostei das musiquinhas, decorei. Aí eu tô com bastante expectativa pra essa vida. Ô Pablo, quanto tempo que você tá na igreja? Aqui, você já veio de outra igreja? Você... Aqui fez um ano, né, mês passado. Como que você conheceu a Igreja da Graça? Por amigos. Por amigos, convite? E aí você, quando veio a primeira vez, o que te tocou mais?
primeira vez que eu vim nem foi aqui, foi num evento lá no Boqueirão, na Praia Grande. E como por ser um evento de jovens, eu nunca tive jovens. Aí eu fiquei, as luzes tudo escuras, as luzes parecendo uma festa. Isso aqui é igreja. Aí começou o culto, começou hoje animado, eu fiquei parado, né? Porque eu não estava acostumado com o culto de jovens. Aí começou a adoração. Tocou um louvor lá que tocou muito no meu coração e eu me senti muito acolhido lá. Você já costumava ouvir louvor ou não? Não. Escutava de vez em quando, mas não era um hábito. E aí tocou e você, aquele dia você... Eu sou teu pai, é só chamar. É cantor, gente, ele. Olha! Estamos descobrindo talentos ou ele já canta, gente? Já canta. Já canta, aí ó. Ele canta. A dança toca. E aí, chegou aqui como? Foi lá no Boqueirão e aqui, chegou como? E igual ele foi convidado, eu fui convidado pela Manuela. Aí no domingo, Manuela evangelizando por aí, tá certo? no dia seguinte eu fui no culto, gostei, assisti 2 cultos aqui, vi 2 cultos, saí de tarde, à noite e gostei muito. Aí desde então eu nunca mais parei. Sua família vem? Ainda não, né? Mas vai ver. Quem aí tá no propósito de trazer a família pra cá, ou todos, fora o Pablo, já tem as suas famílias aqui? Passa lá pro Luizinho. Luiz Ricardo, 22 anos. 22. É assim, a minha mãe ela já foi da igreja. Eu tô na igreja desde quando eu tinha 8 anos, minha mãe me trouxe. Te conheço lá do Macuco. Isso, exatamente. Aí teve todo o trâmite, né, porque a gente veio parar aqui, a pessoa que era do Macuco. E a minha mãe, ela ajudava bastante. Ela fazia parte do grupo de limpeza, até quando ela era do Macuco, quando a gente era do Macuco, ela abriu o culto da noite, ela que era responsável. Então, assim, ela já foi bastante, como posso dizer, ativa. Já foi bastante ativa. Só que por umas desavenças, algumas coisas que algumas pessoas falaram pra ela, acabou não gostando muito e acabou saindo. Então, assim, e como a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, ela é muito apegada com ela, então ela também acabou saindo junto com ela. Então a gente tá nessa, orando, às vezes ela vem, às vezes não, tá tudo certo. E você em algum momento desanimou de ver essa situação? Ou chegou a pensar, ai, Deus está demorando? Não, desanimar não. A gente pensa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então acho que esse é o principal medo de quem não tem os pais ainda salvos, de verdade. Porque em 1 minuto, em 1 hora, em 1 segundo, alguma coisa pode acontecer. E se acontecer e ela não estiver salva? Então acho que essa é a minha principal oração para Deus. Eu peço, Deus, por favor, não leva minha mãe enquanto ela não estiver salva. Porque é isso, no final, isso é o que mais importa. Ela tá aqui dentro dessa igreja ou em outra igreja, é importante sim. Ela tá fazendo obra, é importante sim. Só que o que mais importa é ela tá salva. Então, essa é a minha oração mais sincera. Se ela vai voltar para a igreja aqui, se ela vai voltar para a igreja em outro ministério, eu não sei. Eu sei que o importante para mim é ela tá salva. Quando que você lembra quando você sentiu o Espírito Santo agir na sua vida, entrar no seu coração, te mover? Você lembra em que momento foi isso? Com quantos anos? Aonde foi? Olha, eu acho que... Eu lembro a primeira vez que eu senti a presença de Deus foi lá em São Paulo também, só que há um tempo atrás. O líder de jovens era o pastor Gabriel Michelazzo, aquela época que tinha banda N4J. Lá foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Agora, quando eu realmente me converti, porque uma coisa é certa, a gente tá na igreja é uma coisa e a gente ser convertido é outra. Então eu passei por todo esse processo de você ser um cristão dentro da igreja, mas também ao mesmo tempo não ser. Então, assim, aí veio, durante todo esse processo, aí veio a pandemia, foi na pandemia que realmente Jesus mudou a minha vida. Isso que eu posso dizer, que o Espírito Santo entrou em mim e a partir dali eu fui
uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Então acho que na pandemia. Alguém fora o Luizinho, eu te conheço por Luizinho, sentiu assim não sem condenação, tá, gente? Aquele vai e não vai, vai e não vai. E aí virou a chave ou aconteceu algo muito sério, que nem a pastora estava pregando antes da gente gravar. E aí falou assim, não, agora chega de brincar, eu tenho que verdadeiramente me entregar? Alguém? Eu vou passar esse aqui pra ela, dá pra passar? Teu nome e tua idade. Nossa, que vergonha, meu Deus. Me chamo Yasmin, tenho 14 anos. Nossa, tô com muita vergonha. Respira, Yasmin, respira. Então, nesse vai e volta, a senhora quis dizer na presença de Deus, né? A senhora não, pelo amor de Deus. É educação, é educação. Pode falar você. Tá, você. Você quis dizer na vida espiritual, na presença? Isso. Então, antes de eu vir pra cá, eu vim em 2022, por aí, né? Através da Manu também. A Manu é a próxima que vai ser ouvida, gente. A gente é amiga de anos, aí ela acabou me chamando pra cá. Aí a gente foi no retiro, né? Aí lá eu senti a presença de Deus verdadeiramente. E aí eu comecei a vir pra cá. Só que eu vinha, desviava. Até porque eu não moro com os meus pais, moro com a minha tia. Então a minha tia também não é da igreja. E aí fica muito difícil pra mim, né? Aí é muito complicado pra mim vir pra igreja. Aí eu vinha, desviava. Só que aí eu tive câncer. Aí foi uma reviravolta na minha vida, sabe? E aí eu passei por momentos muito complicados na minha vida. E quando eu tava tendo o tratamento, né, eu senti Deus de verdade, sabe? Eu tive a presença realmente no tratamento, no hospital, sabe? E foi ali que eu falei, não posso mais desviar, não posso mais perder a minha vida, sabe? Não posso mais ficar no mundo, eu tenho que ser de Jesus, sabe? E foi através desse tratamento, através desse câncer que eu percebi que eu sou de Jesus, sabe? Que eu não sou do mundo, sabe? Que eu sou uma pessoa que eu sou de Jesus. Por mais que as pessoas possam falar, não, você não vai conseguir, não, você nunca vai ser uma cristã de verdade. Eu sei, é através de Jesus que eu posso ser uma pessoa verdadeiramente de Jesus, sabe? Ser filha dele, sabe? E foi ali que mudou tudo. Você se sentiu culpada e você sentiu acusação por você ficar nessa vai e vem, nessa indecisão? Eu senti muita culpa. Eu me cobrava bastante por isso, sabe? Porque eu pensava que eu não merecia esse amor, sabe? Desde pequeno. Por isso que eu desviava bastante. Até porque, né, minha família não é cristã, não tem... Foi através dos amigos, né, da Manu, da Isa, que me aproximaram. Então, eu pensava muito que eu não merecia esse amor. Eu pensava muito que o amor de Deus é tão puro, tão lindo e que eu não merecia, sabe? Então, eu me culpava muito, muito mesmo. Como que você se sente exatamente hoje? Hoje eu me sinto ao contrário, sabe? Eu sei que eu preciso desse amor, não só eu, mas sim todo mundo, todas as pessoas. E eu sei que Jesus, ele morreu na cruz por nós, sabe? Ele pagou todos os nossos pecados, então não tenho por que eu ficar me cobrando desse amor, sabe? E sim espalhar esse amor para as pessoas, porque muitas pessoas precisam dele e acabam se cobrando também por não merecer. E aí acaba desviando, sabe? Sendo que Deus, ele quer esse amor da gente, ele quer que a gente seja filho dele, sabe? Então, exemplo, é como se a gente estivesse numa mesa e tivesse muita coisa. E aí, Deus é como se fosse o pai. Ele quer ver o filho comer e quer que o filho repita, sabe? Ele quer ver o filho farto. E é isso que ele quer da gente, sabe? E agora eu entendo que Deus, ele quer me ver farta. Então, ele quer me ver cheia. Então, eu não preciso me cobrar por esse amor, sabe? E sim ficar feliz. Você compreende que o fato de você ter passado por esse vai e vem, te deu um entendimento para que você também não julgue alguém e para que você estenda a mão e saiba como estender a mão para aquele que tá vai, não vai, indeciso? Sim. Porque como eu passei por isso, né, essa coisa toda, eu sei que quando eu vejo uma pessoa assim, nossa, dá vontade de falar na hora, dá vontade de ajudar, dá vontade de apoiar, dá vontade de falar, eu te entendo, eu passei por isso e eu quero te ajudar. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa assim, eu já tô lá, já tô ajudando, já tô conversando. Manu, agora é você. Aê!
que eu escutei aqui, você evangelizou no mínimo 3 pessoas. Ou mais? Tem mais? Tem mais? Oi, eu sou a Manuela. Eu fiz 15 anos ontem. Parabéns! Assim, que eu, pelo menos que eu me lembro que tá aqui presente, acho que foram só esses 3 mesmo. E são da sua escola ou são do seu convívio social? Eu conheci ela tem 10 anos já, que a gente é amigas de infância. E eu conheci ela em igreja também, mas foi uma igreja que eu frequentava muitos anos atrás. O Pablo, eu sou uma pessoa que eu já passei em muitas escolas, então o Pablo eu conheci quando eu estava estudando em uma escola no ano passado e o Vinícius na escola que eu estou estudando atualmente. E como que é esse teu empenho de falar de Jesus? Você sente Deus te falar e eu vou lá, independente da resposta que eu vou receber? Ou você tem aquela intimidade, chega e já fala, você não pensa, você sabe que você foi chamada para falar do nome de Jesus? Então, sendo bem sincera, em nenhuma das 3 ocasiões eu cheguei neles e falei assim, tipo... Mano, eu sou cristão, você tem que ir pra igreja, senão você vai pro inferno, sabe? Tipo, nenhuma dessas ocasiões. Eu não sou uma pessoa que eu ajo assim, na escola, em trabalho, em lugar nenhum, pra ser sincera. É uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, né? Eu sou filha de pastores também, o meu pai e a minha mãe são pastores. E especificamente sobre essa coisa de evangelismo, eu aprendi com o meu pai que um cristão, ele é maneiro. Porque Jesus é muito maneiro, Jesus era muito legal, todo mundo queria estar perto dele. Então uma coisa que ele me falava é assim, não seja um careta que vai chegar e estragar tudo. Claro que tem momentos que você precisa ser o chato. Ser mais firme. Exatamente, mas não é assim que você vai atrair uma pessoa para a palavra. Então ele sempre me ensinava, tipo, olha, seja uma garota educada, seja uma garota simpática, seja uma pessoa que ajuda os outros quando eles precisam. Porque aí, através disso, as pessoas vão ver que existe alguma coisa diferente em você e elas vão querer saber o que é. Então, nos 3 casos, eu só fui legal, entendeu? E aí, quando eu virei amiga, primeiro eu virei amiga de cada um deles. E aí, que nem você falou, quando eu percebi uma certa intimidade, eu falei assim, olha, então, sábado eu não vou poder sair com vocês, cara, porque eu já tenho um compromisso. Mas se vocês quiserem vir comigo, e aí no outro sábado a gente sai, é lá na igreja, vamos... Então, assim, são ocasiões que vão acontecendo, tipo, é assim. Em algum momento você fez um convite para alguém vir e alguém te destratou? Destratar, não que eu me lembre, mas a gente sempre recebe aquele tipo, ah, tá, eu vou, e aí a pessoa não aparece no dia, ou ah, não, eu não gosto, a igreja não é pra mim, isso é muito normal, na verdade. Você sentiu alguma, por ser filha de pastores, você se sentiu em algum momento pressionada a ser comparada, a ser o exemplo? Assim, não muitas vezes, mas quando eu frequentava uma igreja que eu era mais nova, tinha uma pressão muito grande. Era uma igreja também, que foi na igreja que eu conheci a Yasmin, que a pressão, na verdade, não era em mim, era nos meus pais. Assim, coisas que acabavam não dando certo no ministério, ou brigas entre os membros, era sempre descontado neles. E aí, através do que acontecia na vida deles, acabava passando pra mim, e eu sentia essa pressão de tipo, realmente ser pastor não é uma brincadeira. Você nunca escutou, não corre que você é filha de pastor? Oi? Não, você nunca escutou, não corre que você é filha de pastor? Eu escutava mais dos meus pais do que das pessoas mesmo. Tipo, você é filha de pastor, você é minha filha, não faz isso, você tem que ser o exemplo. Então, na verdade, a minha pressão, assim, não muito uma pressão, mas essa coisa de, é sua obrigação, vinha mais dos meus pais de ser um exemplo do que das pessoas de fora mesmo. Você, fora o grupo de jovens, você tem algum trabalho dentro de algum dos ministérios aqui na igreja? Entendi. Fora participar do grupo de jovens, você faz algum trabalho nos ministérios aqui dentro da igreja? Não, atualmente não. Na verdade eu faço do Graçadense, né? Do Ministério de Dança. Que aí a gente dança juntas, as meninas, só que só isso também. Só isso não. Só isso não. É muito importante. Queria que você olhasse lá para a câmera e desse uma dica para quem está ouvindo como evangelizar na escola, na vizinhança, no meio social em que você vive fora da igreja.
Se eu tenho uma dica pra dar, é aprenda a não ser tímido. Porque se você quer evangelizar, você vai ter que conhecer muita gente, você vai ter que ser amiga do amigo do amigo. Então, se você puder, vá treinando a como ser mais aberto, como conseguir falar melhor em público, improvisar. Porque você vai precisar desse meio de comunicação para conseguir conversar com as pessoas e, queira ou não, ter uma certa lábia, né? Para convencer elas a se aproximarem mais da igreja, a se aproximarem de você, achar interessante, achar legal. Então, se eu tenho uma dica para dar é essa, não seja tímido. Gente, qual de vocês já passou por um desafio muito grande, mesmo estando na igreja, mesmo participando dos jovens, mesmo sendo ativo na obra? Um desafio que vocês tenham passado na escola, na faculdade, se alguém trabalha, algo que vocês tenha sido um divisor de águas na vida de vocês. Tem alguém que queira falar? Duda? Mas eu posso falar que eu já falei, né? Pode, fica à vontade. É que assim, né? Foi uma coisa que, tipo assim, que me fez duvidar muito, tipo, meio que da palavra de Deus. Que foi uma coisa, assim, muito, muito tensa pra mim. Que foi em 2023. Que, tipo assim, foi uma coisa que aconteceu, tipo assim, foi quando minha mãe faleceu de câncer. E, tipo assim, eu fiquei, tipo assim, mano, será que Deus realmente existe? Tipo assim, ele ia deixar isso acontecer se ele existisse? Tipo, foi uma coisa que, sim, que eu fiquei, tipo, muito tensa sobre isso. Sabe, tipo, pensando, mano, por que Deus iria permitir isso? Tipo, minha mãe. E eu fiquei, tipo, pensando nisso. Aí foi passando, né, que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a vir pra igreja, sabe? Tipo assim, porque eu geralmente ficava no dentro do escritório. E foi mais ou menos nessa época que eu quis me aprofundar mais sobre isso, tipo, querer entender. E foi mais ou menos nessa época também que eu tenho meio que, não uma irmã de verdade, de sangue, mas é uma irmã de consideração, que meio que me criou junto com minha mãe. Que ela tinha um sobrinho. E esse sobrinho eu também considerava muito. E tipo assim, ele no aniversário de 3 anos ele faleceu. Eu fiquei tipo assim, mano, por que Deus permite isso, cara? Mas aí eu fiquei pensando nisso, eu conversava com meu pai e tal. E aí teve uma vez que ele falou assim pra mim, tipo, a gente não sabe os planos de Deus. Tipo, a gente não tem como saber por que ele faz as coisas. Mas só que se ele fez é porque tem um motivo pra tudo. E eu fiquei pensando sobre isso, tipo, mano, caraca, se ele fez isso é porque tem um motivo certo pra ele ter feito isso. Tem um motivo. Poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Por isso que ele fez isso. E aí nisso foi meio que um divisor, assim, que eu consegui entender, tipo, por que as coisas ruins acontecem com pessoas tão boas. Justamente por isso. Minha mãe era, tipo, uma pessoa muito de Deus. Muito, muito de Deus mesmo. E eu fiquei pensando, tipo, se Deus fez isso com ela é porque ele tem planos muito maiores pra ela no céu. Entendi, eu fiquei pensando sobre isso. Isso foi um divisor de águas muito grande na minha vida, que eu fiquei tipo, mano, caraca, se as coisas acontecem, tipo, coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque tem um motivo. Tem um motivo pra isso, elas vão ser recompensadas. Isso foi meio que um divisor pra mim, assim. Pode-se dizer que teu relacionamento com Deus mudou depois disso? Tipo, eu nem acreditava muito, sabe? Tipo, sabe? Eu ficava tipo, mano, se ele existisse, não ia acontecer tanta coisa ruim. Aquele discursinho, sabe? Mequetréfico que as pessoas têm, tipo, nossa, se Deus existe, então por que acontece tanta coisa ruim? Mas aí eu comecei a pensar que, tipo, caraca, mano, as coisas ruins justamente acontecem porque nem todo mundo quer Jesus. E se as coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque ele tem planos maiores pra elas, entende? Eu fiquei pensando sobre isso, tipo, caraca. Você tem a compreensão do quão forte em Deus você é por ter passado por isso, tão nova? Com certeza, tipo, porque, querendo ou não, se você vê outra pessoa, tipo, tem várias outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas, até mais velhas que eu, na verdade, e tem depressão, tem coisa do tipo. Então, tipo assim, eu me considero uma pessoa bem forte por ter passado isso tão nova, na época eu era mais nova ainda, eu ainda sou nova, mas na época eu era mais nova ainda, e eu consegui passar, eu não tranquilamente, mas eu tô bem, sabe? Eu consigo viver, consigo fazer minhas coisas, e isso eu realmente me acho muito forte por isso. Posso pedir para você deixar um recado para quem possa estar passando por isso, pela mesma situação que você passou, e que você fale para essa pessoa que ela compreenda que Deus está no controle da vida dela? Sim, tipo assim, eu recomendo que você realmente estude sobre a Bíblia e entenda que se coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque ele realmente tem um plano maior para elas. Pode não ser na terra, mas sim no céu. Até porque o céu, ele é plano de ouro, entendeu? Tipo, mano, lá deve ser perfeito. Então, assim, se coisas boas, justamente também pode ser, tipo assim, com você, não precisa ser com outra pessoa próxima, com você mesmo. Se tá acontecendo tanta coisa ruim, pode ter certeza que Deus tem algo muito melhor preparado pra você, tanto na terra como no céu. É isso. Obrigada, Duda.
eles são incríveis? Então, costumo dizer que eles são preciosos, né? Fala aqui, pastora, porque eles são incríveis demais. Eu costumo falar, né, com eles que eles são preciosos, né? Até fazendo um comentário aqui, a gente está fazendo um propósito de oração, né? Chamei os jovens, porque jovem tem que orar, tem que se consagrar. Eu não acredito nessa história de que jovem não se consagra, não. Jovem que ele quer ter uma vida com Deus se consagra sim. Então, todos aqui foram chamados para se consagrar, para orar à meia-noite, né? E eu fiquei muito feliz porque quando eu mandei lá o emoji da oração, depois eu só vi eles mandando assim, isso me alegrou muito o coração, que eu falei, Jesus, isso traz uma alegria, né? De ver o compromisso deles com Deus, com a oração, né? E é isso, eles são preciosos para a glória de Deus. Quais são os maiores conflitos que vocês vivem sendo jovens? Alguém quer falar? Tem a Rebeca que não falou ainda. Rebeca. Rebeca, ela é da... Iago quer falar também? Rebeca é da comunicação, né? Eu vejo ela pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Comunica bem. Passa pra ela, Gabi. Teu nome e tua idade, Rebeca. Meu nome é Rebeca e eu tenho 20 anos. Qual que é teu maior conflito? Mesmo servindo a Deus, ou qual que foi o conflito que você já passou, que você se lembra? Se você quiser dividir com a gente, é claro. Acho que o maior conflito que eu já passei talvez tenha sido no meu trabalho. Que, assim como o pessoal estava falando que as meninas estavam falando sobre só por você ser de Jesus e você agir conforme a palavra, as pessoas acabam vendo que você que você serve a Cristo e você acaba não precisando falar, assim, as pessoas já percebem. E no meu trabalho que eu comecei esse ano, as pessoas também perceberam, foi pelo jeito que eu agia, não cheguei falando que eu era cristã. E teve um conflito porque tinha um menino lá que ele não aceitava de maneira nenhuma a forma como eu pensava. E aí eu fiquei, não discutindo, né, mas conversando sobre como assim, eu não concordava com a visão dele, né, só que tanto que chegou num momento assim que eu expliquei, eu não lembro direito sobre o que era agora, foi tantas vezes e já faz um tempo, já acho que foi mais no começo do ano, mas era alguma coisa errada que ele estava fazendo, que não agradava a Deus, e eu falei que não era, que isso não agradava a Deus, e ele não tentou fazer várias perguntas por cima para tentar contornar. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, você não entendeu mesmo o que eu falei, ou você não quer admitir, você não aceitou? Ele falou, não, na verdade é que eu não aceitei. Eu falei, então, me desculpa sinceramente, mas não tem o que eu fazer. Não tem, ou você aceita, ou infelizmente não tem como você prosseguir com Jesus. E aí ele, meio que eu senti uma perseguição, assim, sabe, da parte dele de querer me irritar, ficar, sabe? Então foi um desafio. E qual foi tua atitude diante dessa perseguição que você percebeu que estava acontecendo? Eu tentei agir pacientemente, com sabedoria, porque não adiantava se eu retrucasse, eu ia dar gás e ia perder a essência de Jesus, né? Que ele fala pra dar outra face. Então eu tentei ser mais parecida com Jesus possível. No final parece que ele até aqui, mas ele acabou saindo agora, né? Ele já não tá mais. Mas até que no final, não de Jesus, assim, não que ele tenha se convertido, mas ele acabou me deixando mais um pouco aliviando. Teve alguém que perseguiu vocês, que contrariou vocês e que depois, no final, você se tornou amigo e vocês falaram de Jesus para essa pessoa? Vocês lembram de alguma situação assim? De perseguição ou de zoação na escola, né? Você é crente, você é diferente. E aí no final se tornou amigo e compreendeu que a tua fé
valia a pena você ser diferente? Alguém passou por isso? Não? Não? Ninguém aí vocês? Mas se passasse, qual seria a atitude de vocês? Alguém quer falar? Tô sentindo que tem gente que tem coisa pra falar. Sim, estão quietas. As meninas estão muito quietas. A galera ali... Pastora, fala aí, ó. Você que vai falar, que é mais fácil, que a senhora já sabe quem... Fala aí, Murilo. Murilo? Murilo vai falar. Iago quer falar também? Eu não sei o que falar, gente, essa situação. Passa aí pro Murilo, Qual que é a pergunta? Eu perguntei se vocês passaram por alguma perseguição e essa pessoa no final veio pra você, pediu perdão, vocês falaram que não. Mas se isso acontecer, qual vai ser seu posicionamento? Você já pensou se isso acontecer? Que atitude que eu vou ter mediante essa situação? Acontece atualmente na escola. Tipo assim, eles sabem que eu sou cristão, aí falam, mas quem é da igreja pode fazer isso? Quem pode fazer isso, aquilo? Aí, com as minhas atitudes, eu tento mostrar o máximo de Jesus pra vida deles. Você responde o quê? Sei lá. Eu sinto que tem uma resposta que você fala quando... E cristão pode fazer isso, você fala o quê? Eu falo de acordo com o que tá na palavra, essas coisas. E a tréplica, como que é? Tem uma resposta ou continua a zoação? Ou você se posiciona firme e você não sai dali da sua opinião e aí eles te deixam em paz? Mas sempre vai ter a zoação, né? Sempre vai ter essa perseguição, mas eu tento, que eu falei, com as minhas atitudes. Falando pra eles o que tem na palavra, chamando pra igreja e mostrando com as minhas atitudes. É isso aí, é ser verdadeiramente a diferença, né? Porque a gente fala muito que nós somos a diferença, nós precisamos fazer a diferença, mas isso diz muito como que é o nosso dia a dia, como a gente se comporta diante das situações, né? Vocês já tiveram que fazer uma escolha? Ou assim, é Jesus ou é isso? Num relacionamento, alguma pessoa que você estava gostando, e agora, Deus, eu tenho que escolher. Ou é a menina, ou é o menino, ou é o senhor, ou é o trabalho, ou é o senhor, ou é aquela situação. Alguém tem uma situação assim de que teve que abrir mão de algo? Renunciar, né? Renunciar. E aí? Alguém? Isso. Pode? Quer falar isso? Fala teu nome, verdade. Oi, meu nome é Isabela, tenho 14 anos e eu acho que eu tive que renunciar muito minhas amizades, né? Porque era a primeira coisa que me influenciava pro mal, né? Eu costumava fazer muita coisa que eu não fazia antes por causa das amizades em si. Era uma coisa que eu gostava muito, amizades que eu falei, não, eu vou levar pra vida toda, mas falei, não, é isso ou é Jesus? Escrevi Jesus. E foi fácil a escolha? Não, lógico que não, porque eram pessoas que eu via todo dia no colégio, eram pessoas que eram muito apegadas a mim, que eu falava todo dia, e eu era muito apegada nelas, então foi bem difícil. Essas pessoas chegaram a te procurar para querer saber por que você se distanciou? Não. Aí foi que eu vi, né, que tipo, meio que não ligava, entende? Se eu estava ou não deixava de estar ali, e também foi um dos motivos de eu ter me afastado. E você hoje compreende que foi a sua melhor escolha? Compreendo. Gente, qual que, assim, futuro, né? Porque vocês são muito jovens, lógico que a gente não tem que ficar só com a cabeça no futuro, a gente tem que focar também no hoje. Mas o que vocês desejam para o futuro de vocês, assim? O que vocês planejam para o futuro de vocês? Tem alguém que queira falar? Fala aí, Pedrinho. Pedrinho. Pedro, eu quero que você fale, porque você ficou marcado para mim. Tá inchado, passa aí. E aí, Pedrinho? Eu falo que você ficou marcado porque no dia da reunião das mulheres,
Ai, vai. Você é muito engajado, eu Esse lado aí. né? Mas eu vi você muito interessado em aquilo dar certo, né? E assim me tocou. Eu tenho um filho de 21 anos e eu falei assim, cara, que menino incrível, sabe? Ei, Pedrinho. E eu queria saber o que você tem de planos para o futuro, o que você pensa para o seu futuro, o que você deseja para o seu futuro. O que eu desejo pro futuro é que é bem difícil pensar agora, recentemente, porque ultimamente eu só tô focando em aprender mais a tocar bateria e tudo, então eu não tô muito focado nisso. Mas eu tenho um plano, tipo assim, que eu vou lá pra fora, né, vou pra outro país. Então eu quero continuar fazendo a obra do Senhor ainda, pregando o evangelho, ainda tocando bateria e tudo. Então, no momento, eu não pensei agora, não pensei no futuro, né, mas eu quero, pelo menos, tipo assim, trabalhar como designer de gráfico, mas, tipo assim, não envolvendo só em comércio, esse negócio, mas também envolvendo a obra do Senhor, né. E eu também quero continuar pregando assim, né, falando, chamando os amigos, tudo, continuar mantendo contato com todo mundo aqui. E no momento é só isso. O que te move no presente, no agora? Como assim? O que te move agora? O que te move no presente? Esse exato momento que você vive, o que te move? O que te faz querer viver? O que te faz querer vencer? É bem difícil essa pergunta, porque eu não parei pra pensar ainda. Então, o que me move é o que Jesus tem planos pra mim. Eu ainda, tipo assim, eu sei que Ele tem planos maiores pra mim, então eu vou continuar fazendo o que Ele mandar. Seguir conforme a vontade dEle, seguir conforme o que Ele quer. Pois, antigamente eu não pensava nada disso, eu não queria fazer nada. Antigamente, antes de entrar, né, de me envolver na obra, eu não... Simplesmente só tava ali, só fazendo... Tava saindo só, tava fazendo coisas que não devia. Aí quando eu comecei a me envolver, eu notei que Jesus, ele transformou a minha vida. Então, eu só queria... Tipo assim, eu queria retribuir, mas eu sei que eu não vou conseguir retribuir esse amor por ele, esse amor que ele tem por mim, porque o amor dele é infinitamente mais do que tudo. Então eu quero continuar na obra dele, tentando... Fiquei tímido, desculpa. Eu não tava. Eu queria só ouvir hoje. Desculpa, hoje eu tô muito tímido. Ai, gente, desculpa. Tem quanto tempo de gravação? Qual série você gosta? 57. Vamos finalizar? O que representa o JQV na vida de vocês? Iago! É o Gil, vai Gil! Boa noite, meu nome é Iago, eu tenho 15 anos. Iago, o que o JQV representa na tua vida? Assim, eu comecei a frequentar assim, o JQV faz pouco tempo. Eu acho que não faz nem um ano ainda. Mas foi novas pessoas que eu conhecia. A líder, que é parente meu, assim, a minha tia, tava me chamando há um tempo, assim, há bastante tempo, e eu não respondia direito, né? Tipo, eu falo, um dia eu apareço. Só que eu não fazia muita questão. E ela sabe muito bem disso. Umas vezes eu ia, passava 2 semanas e eu não ia, e aparecia de novo. Aí Deus tocou no meu coração, sabe? Tipo, não sei, é difícil de explicar, mas deu vontade de, tipo, querer frequentar mais aqui. Aí eu comecei a ir, assim, toda semana, conheci mais o pessoal aqui. E foi tudo natural, tava me conectando mais com Deus, ouvindo mais a palavra. E isso me fez, tipo, o JQV ser uma família pra mim, entendeu? Me aproximar mais de Deus, mais assim da palavra, e me aproximei assim das reuniões aqui, do pessoal, e como eu falei, isso daqui é mais uma família pra mim, entendeu? Eu percebo que vocês são uma família e isso é muito bonito.
eu queria fazer parte, que meu pastor não ouça isso. Gente, obrigada por vocês terem participado. Foi incrível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? O Nicolas aqui não falou. Aqui, ó. Ó, o Nicolas. Aí, ó. Aí, ó. Não falou nada. Quer tocar jogar comigo? Não, precisa não. Nicolas, sua idade. Meu nome é Nicolas, né? Eu tenho 15 anos. Bom, eu queria falar mais sobre o JQV ser uma família e mais sobre também como eu cheguei aqui. Bom, eu não era daqui, eu sou lá do Guarujá, né? Atravessando aqui o mar. Então, eu frequentava o mesmo ministério, só que lá do Vicente Carvalho. Eu decidi vir pra cá por causa da minha avó, né, também. E porque lá aconteceu umas coisas que não foi muito legal pra gente. Trataram ela meio mal lá, a gente decidiu vir pra cá. Eu conheci a Gabi, conheci os meninos aqui, o Murilo, a Manu. Me aproximei bastante deles num retiro que teve. E eu achei interessante, eu quis me aprofundar nisso. Fui tocado pelo Senhor naquele retiro. Os louvores, a animação de todo mundo foi incrível pra mim. Quando eu cheguei aqui na igreja, bem acuado, mas como eu já conheci o pessoal do retiro, né, foi mais fácil pra mim me enturmar. Bom, o que eu tenho eu só tenho a agradecer todos eles, né, porque pra mim eles são uma família. Olha lá pra câmera e faz um convite pra quem não participa do JQV, aquele jovem que vem na igreja, mas às vezes se sente envergonhado porque na sua igreja ainda não tem o JQV e ele tem a sede. Faz um convite. Bom, você aí que não tem um JQV na sua igreja, né, não tem uma família assim, mas gostaria de ter mais jovens assim para se comunicar, para falar mais de Deus, eu convido você para vir aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Conselheiro Nébias, número 217, no culto de jovens, às 7 horas, tá bom? Vem! Que dia? Todo sábado. Muito obrigado. Quem não falou isso? Alguém mais quer falar? Quem não falou? Quem não falou? Samuel. Vai passando. Samuel. Esse amor da minha vida através de Jesus. Tem que apertar alguma coisa aqui? Só falar. Samuel, eu ouço você louvando e eu já me emocionei várias vezes. Ai, glória a Deus. Deus te usa demais. É incrível ver como você é usado por Deus. É muito bonito ver um jovem fazendo uma obra e com tanto amor, porque eu percebo que tem amor em você. Sim. E aí eu queria que você falasse com o pessoal que vai ouvir esse episódio e incentivasse para vir, não somente para o JQV, mas para fazer parte desse corpo de Cristo que todos nós somos. Amém, né? Glória a Deus. Tem famidade também? Tem, não, tem 18 anos, sim, sabe? Enfim. Samuel Miller, senhor Miller, brincadeira. Então, o que eu, assim, que Deus tocou no meu coração de falar é que na nossa idade, assim, sendo jovem, né? A gente se pega muito na inconstância e muito no novo. Pro jovem, muita coisa nova, né? Então ele não está acostumado com muita coisa, seja estudar, trabalhar, até mesmo ir na igreja, não acostuma e é muito necessário. Quando a gente não tá na igreja, quando a gente não tá buscando a Deus, é muito necessário. Na escola eu falo ainda, né, de Cristo para as pessoas e chegou até um ponto que eu fiquei, caramba, ele não sabe o quanto ele precisa. Eu olhava assim e falava, caramba. Aí todo mundo quando você vai falar de Jesus, não sei se alguém já passou por isso, você fala, olha, Jesus chama, você começa a falar de Deus, a pessoa acha que você está falando de religião.
Aí você chama ela pra sua igreja, ela acha ainda mais você falando de religião. Eu falo, cara, eu não tô falando só disso. Cara, tô falando de você entrar no seu quarto, tô falando de você ter uma vida com Deus. Isso é o que muda a vida de qualquer pessoa, sabe? Até falando um pouquinho da renúncia também, né? Quando, assim, nos meus 13 anos ali foi... Meu pai é pastor também, cresci na igreja. Só que você precisa ter aquele... Como posso dizer? Aquele start de você, caramba, agora eu sou de Deus, agora vai. Né? Eu fui batizado nas águas bem novo. Mas depois eu fui buscar o Espírito Santo e o Senhor me batizou. E o jovem, ele começa a ter essa noção. E quando eu convidava as pessoas para ir para a igreja, eu falava, caramba, essa pessoa precisa de Deus. Porque eu passei por isso. Porque você ouve de Jesus, aí você vê que a pessoa tá saturada, né? Eu falava, caramba, essa pessoa precisa de Deus. E aí eu comecei a ter as atitudes diferentes. Eu falei, cara, eu preciso ser muito diferente. Eu preciso... Cara, até brinco, né? Tipo, o filho do pastor não pode aquilo, pode que. Cara, tem coisas que eu não falo, tem coisas que eu não faço, que eu não brinco. Por quê? Pra não escandalizar. Porque eu falo, nossa. Até a Pri estuda comigo, também estudava, agora que mudou, mas ela estudava comigo e ela sabe como era na sala, né? Como era na sala, eu era muito tipo assim. Nossa, era aula e, tipo, aí eu conversava com alguém, mas eu conversava sempre assim, tomando muito cuidado. Pra pessoa, porque às vezes ela pega, ela leva no mal, né? Então. Na nossa idade, assim, a gente precisa muito da intimidade com Deus. E aqui, cara, você vem para buscar Deus, você volta com o coração cheio de Deus, você vem com o coração preparado para receber de Deus, né? Porque aqui, agora é sábado, amanhã é domingo, né? Que essa segunda é feriado, mas começa a semana de novo, você vai enfrentar os mesmos desafios. E o que você precisa é de Jesus, né? Para enfrentar tudo. O que você precisa é de Jesus. É você estar aos pés dele. Porque desafios, lutas, vêm para todo mundo. Mas só vence aquele que está com Cristo, né? Então, vem pro JQV aí, ó. 6 horas, sábado, 7, né? 7 sábado. Isso aí. Era 6. Era 6. Bom, eu tô aqui na sede de Santos, mas JQV tem o país inteiro, até fora do país. Então, se você está em outra cidade, se você está em outro estado, procure a Igreja da Graça e vá lá, converse com o pastor, converse com a liderança e fala, tem JQV? Não tem? Quem sabe não é você que vai montar ali um grupo de jovens, né? Vamos avivar, vamos renovar. Pastora, eu queria que a senhora fizesse convite com a ajuda dos seus jovens para a vigília. Oba! Obrigada, Najara, pela presença, né? Eu creio que foi um bate-papo muito abençoado, né? E muito gostoso, né? Tem até mais gente para falar, gente. Mas vamos aqui aproveitar, todo mundo junto aqui, né? Fazer esse convite especial para a nossa vigília, que vai ser dia 26 agora de setembro, vai começar às 10 horas da noite. Lembrando o endereço, Avenida Conselheiro Neves, número 217. Aqui em Santos, né? Pertinho aqui do centro da cidade de Santos. Vem participar, tá bom? Vem fazer parte dessa noite que vai ser muito abençoada. Teremos o nosso líder nacional aqui, Pastor Alan, trazendo uma palavra abençoada, né? Vai vir o Israel Soares também, com um louvor que vai ser também para tocar os corações. A banda também dos jovens vão estar aqui da sede de São Paulo, né? E vai ser uma noite de muita bênção. Nosso pastor, que é líder aqui da nossa região, pastor Eduardo, vai estar aqui com os outros pastores, os líderes dos jovens. Vai ter muita coisa boa e falta você. E não pode faltar você, né? Tchau, gente. Ó, depois, o próximo episódio vai ser Bastidores da Vigília. Fiquem ligadinhos.